Olá pessoal, estamos aqui com o professor Tetsu Sakamoto, ele é professor de probabilidade aqui do IMD. Ele vai responder algumas perguntas para a gente sobre a disciplina e sobre as expectativas dele, dos alunos e tudo mais. Olá professor, tudo bem? Primeiro eu quero agradecer pelo tempo cedido para a gente na entrevista. E a primeira pergunta é só a sua trajetória profissional, né? A gente quer saber como é que é até você chegar nessa disciplina no IMD. Tá certo. Primeiramente, obrigado por essa oportunidade aí de estar me apresentando, né? E apresentando um pouco sobre a disciplina. É um grande prazer estar aqui. Então, respondendo essa pergunta, né? Eu particularmente sou um docente um pouco fora, né, da caixinha aqui do IMD, porque eu sou biólogo de formação, tá? Me formei lá na Universidade Federal de Viçosa, lá em Minas Gerais. Fiz o meu mestrado na área de genética e melhoramento e o meu doutorado na área de bioinformática. Aí eu estou no IMD, né, porque aqui no IMD nós temos uma pós-graduação, uma equipe, né, que trabalha dentro desse contexto da bioinformática e eu faço parte desse programa e por isso entrei num concurso, né, aqui no IMD para também auxiliar, para também apoiar essas pesquisas na área da bioinformática. Perfeito, professor. Como é que você descreveria a sua disciplina de probabilidade, assim, em poucas palavras ou assim? Olha, probabilidade, eu diria que só conceituando, né, é uma disciplina onde você onde você estuda os aspectos matemáticos para você quantificar a incerteza, né, de um determinado evento. É uma disciplina que basicamente fornece algumas ferramentas, né, de modelos matemáticos que você possa fazer essa quantificação e eu diria que é uma base para várias outras disciplinas, como por exemplo a estatística. Tá? Então a estatística é uma área que utiliza basicamente de teorema da probabilidade, né, para você conseguir extrair algumas informações úteis dos seus dados. Tá? Então, probabilidade está nesse contexto, né, de vocês fazem aí tem como uma disciplina obrigatória a probabilidade por conta disso, porque a base teórica, né, de probabilidade, ela está inserida aí em várias outras disciplinas importantes para vocês. Uma delas é estatística, outras são disciplinas, por exemplo, de aprendizagem de máquina, tem vários modelos que são baseados em modelos probabilísticos, enfim. Perfeito. Essa já era a próxima pergunta da gente, né? Em qual área da computação essa disciplina se relaciona mais? Então, são essas mesmo. A estatística, por exemplo, né, é uma disciplina muito importante para vocês, tá? Se vocês forem ver o conceito de estatística, é uma área onde você lida com ferramentas, né, matemáticos que tentam extrair basicamente informações a partir dos seus dados, tá? Então é uma área muito importante para quem está nessa área de TI e claro, né, agora com o avanço dos métodos de aprendizagem de máquina, por exemplo, que temos aqui, essa disciplina também de probabilidade é muito bom para vocês conseguirem entender esses aspectos teóricos, né, que permeiam aí vários modelos de aprendizagem de máquina. Perfeito. E como é que o senhor vê assim, o ensino hoje em dia da probabilidade aliado também com o vilão nessas IAs e nessas novas tecnologias que meio que tentam suprimir assim, a parte do ensino? Ou se o senhor enxerga como uma maneira diferente, como um aliado? Como é que se enxerga isso? No ensino no geral e no ensino da probabilidade ainda mais. Olha, eu acho que essas tecnologias, né, de IA, acho que vem para auxiliar mesmo, né, tanto o professor quanto o aluno, no entendimento, né, de vários aspectos aí, não só dentro do contexto da probabilidade, mas em várias outras disciplinas, né, daqui da universidade, tá? Eu acho que dentro de probabilidade, eu acho que vocês como atuantes, né, na área de TI, que têm acesso a computadores, por exemplo,
creio eu que com os computadores e também, né, com o auxílio de IA, vocês consigam ter um melhor aprendizado dentro do contexto da probabilidade. Para quem aprende probabilidade, estatística apenas dentro de um contexto, né, de sala de aula, por exemplo, às vezes muitos conceitos que é apresentado para vocês são conceitos muito abstratos, né? E muito do que a gente passa, né, para vocês dentro de probabilidade, dentro de estatística, são coisas que foram construídas através de simulações de computadores, né? Então, vocês tendo acesso a computador, por exemplo, vocês podem reproduzir essas simulações e assim talvez entender melhor, né, todos os aspectos por trás daquilo que vocês veem na teoria, nos livros e tudo mais. Inclusive, né, eu acho que existem várias referências atualmente que conjugam tanto a parte programática, né, de probabilidade estatística quanto a parte teórica, e isso com certeza, né, me ajudaria, inclusive na época que eu fiz graduação era só em sala de aula, então tive muita dificuldade em aprender alguns conceitos, mas tendo esse auxílio tanto dos computadores quanto dos IAs também, né, eu acho que isso só vem a somar, né, essa curva de aprendizagem dentro da área de probabilidade estatística e também, né, em várias outras disciplinas. Perfeito. Você falou que é um auxílio, né? Então, mas quem quer começar, a gente que não pagou ainda a probabilidade, a gente vai, em algum momento vai pagar. Qual conselho o senhor daria? Assim, qual é o conhecimento, pelo menos mínimo, que eu preciso para chegar na disciplina e começar a entender os conceitos, começar a progredir? Olha, probabilidade, né, é uma disciplina puramente matemático. Então, é interessante, né, que o aluno tenha pelo menos esses fundamentos matemáticos bem estabelecidos, sabe? Então, a gente, dentro de probabilidade, vê algumas questões que vão exigir do aluno, além das operações básicas, né, de matemática, a gente vê um pouco sobre análise combinatória, teoria de conjunto, métodos de contagens. Vai ter momentos da disciplina que a gente vai ver distribuição, né, de probabilidade, e nessa parte, por exemplo, específico, quando você vê variáveis aleatórias contínuas, a gente vai precisar, né, de algumas noções básicas de cálculos diferenciais, como calcular derivada, como calcular integral. A gente não vai, né, a gente não vai explorar cálculos muito complicados, mas a gente precisa que o aluno pelo menos tenha uma noção, né, do que e para que serve esses cálculos diferenciais aí para poder fluir bem a disciplina, tá? Então acho que os pré-requisitos para essa disciplina são mais essas disciplinas matemáticas, né, que já está, né, como pré-requisito da disciplina. Tá? Perfeito. Como é que é dividir a disciplina? Assim, são 3 unidades, são 2 unidades? E como é que é feita a divisão dos conteúdos nessas unidades da disciplina? Sim. Nós dividimos a disciplina em 3 unidades, tá? A primeira unidade é uma unidade onde a gente explora os métodos da estatística descritiva, tá? Que são métodos que tentam sumarizar, que tentam descrever os dados, né, que você tem através de números, tá? Então a gente vê medidas como média, mediana, moda, outras medidas como variância, intervalo interquartil, e também medidas de associação entre variáveis como covariância e correlação, tá? Essa é a primeira unidade, é a parte da estatística descritiva. A segunda unidade a gente já entra na parte da probabilidade, então a gente vê os aspectos gerais da teoria de probabilidade, os axiomas, né, dentro da teoria de probabilidade,
calcula as probabilidades dos eventos, esperança, variância de uma variável aleatória, enfim, são esses aspectos teóricos, né, da probabilidade. E por último, a terceira unidade, a gente já vê algumas distribuições, né, famílias de distribuições de probabilidade. Então, dentro de probabilidade existem algumas distribuições de probabilidades que são utilizados para poder calcular, responder algumas perguntas específicas, né, dentro da probabilidade. Aí a gente vai ver algumas dessas famílias, tanto para variáveis que são discretas, outras que são contínuas, né? Aí entre as discretas nós temos a Bernoulli binomial, nós temos a geométrica também. Entre as contínuas nós temos a uniforme, temos a distribuição normal ou gaussiana, que é muito importante, né? É a distribuição mais importante dentro da probabilidade, tem a exponencial também. Enfim, vocês vão ver, né, um pouco desses aspectos teóricos que permeiam aí algumas das distribuições de probabilidades. Perfeito, professor. E sobre a sua metodologia na sala de aula? É a aula mais positiva? Você coloca mais os alunos para ir lá para frente, resolver exercício? Como é que é seu método na sala de aula? Olha, dentro de probabilidade a gente não tem muita escapatória, tá? A gente faz assim aulas mais expositivas, pelo menos as minhas aulas são mais expositivas. Procuro algumas estratégias, né, para não deixar tão expositiva, né? Mas quando a gente está dentro desse contexto assim de disciplinas dentro da matemática, acho que o aprendizado do aluno depende assim muito de resolução, né, de exercícios. Então acho que vai muito dentro nesse aspecto, tá? É uma disciplina de 60 horas, no caso, né? É uma disciplina de 60 horas. Você acha que se fosse dividido entre duas partes, assim, se é possível dividir entre duas partes, e se fosse dividido entre duas partes, possibilitaria melhor, assim, que o aluno pudesse explorar outras técnicas de aprendizado, porque eu entendo que 60 horas talvez não dê muita brecha para fazer uma aula invertida, por exemplo. Montar um grupo de alunos para apresentar algum trabalho, uma coisa do tipo, porque o tempo de fato é muito corrido para disciplinas. Sim. Mas se fosse dividido entre duas partes, assim, você acha que mudaria a metodologia, melhoraria para o aluno, ou uma só tá ok? Pode ser que melhorasse sim. Você comentou, né, sobre aula invertida. Em todas as aulas, né, eu procuro deixar um material para que o aluno possa consultar antes ou depois, né, da disciplina. Em todas as aulas o aluno tem acesso a uma lista de exercícios também para poder resolver depois da disciplina. Inclusive eu particularmente dou nota extra para quem consegue, né, resolver esses exercícios dentro de um prazo estabelecido, tá? E acho que é isso. E como são realizadas as avaliações? Você falou que dá nota extra, mas são provas, são trabalhos? São basicamente 3 provas, né? Uma prova para cada unidade, tá? E são provas, todas elas são impressas, né? E todas elas são de múltipla escolha, né? Com alternativa. É de múltipla escolha, mas eu costumo exigir os cálculos, né? O rascunho, digamos assim, dos cálculos que o aluno fez para responder a questão, né? Então é uma característica minha que eu não gosto, não aceito, digamos assim. Não aceita a sorte, a probabilidade da sorte, ela não leva em consideração. Isso. Seria mais ou menos nesse sentido. Mas assim, acho que isso não vem, digamos assim, para assustar, né, o aluno, tá? Eu acho que tem situações, por exemplo, em que o aluno ele segue uma linha correta, mas às vezes no final ele
ele seguiu uma outra linha, por exemplo, que levou a um outro resultado, às vezes consigo considerar, né, alguma parte dessa questão, tá? Então muitas vezes isso às vezes ajuda o aluno do que prejudica, Sim. tá? Mas a ideia é auxiliar. Inclusive, nas minhas provas, eu procuro permitir o aluno consultar o material também, tá? Então, bom, isso é uma coisa particular das minhas aulas, né? Essa disciplina, ela é dada tanto por mim quanto a professora Ismênia, também ela dá essa disciplina, né, de probabilidade. Eu costumo dar a disciplina durante a manhã, a professora Ismênia costuma dar durante a noite, tá? Então eu, em particular, não permito as consultas, né, no material impresso, não permito consulta, por exemplo, no celular, né, ou em qualquer aparelho que tenha internet ligado. Então eu deixo, por exemplo, o aluno usar a calculadora, mas não pode usar a calculadora do celular. Sim. Então acho que a avaliação tem, pelo menos na minha turma, tem essas particularidades. Perfeito. E qual parte assim, da disciplina você avalia que o aluno tem mais dificuldade? E se a média das turmas assim, começa a entrar 40 alunos ali no comecinho, lá no final a gente tem o quê? Alguns 30 ainda na sala. Como é que você vê essa mudança assim, de quantidade de alunos durante o período letivo assim, da disciplina? Sim. Eu creio que a parte um pouco mais complicada, né, da disciplina é a partir da segunda unidade, né? Acho que como é uma parte... A primeira unidade, ela é muito... como se diz? Ele tem, né, vários conceitos, vários tópicos que não é a primeira vez, né, que vocês viram. Então, calcular a média, por exemplo, é uma coisa bastante comum, né, cotidiano, sim, digamos assim. Então, existem vários tópicos que são, digamos, fáceis, né, na primeira unidade. Aí, na segunda unidade, já é um tópico que exige mais do aluno, tanto em relação a cálculo quanto na interpretação da questão, que muitas vezes o aluno tem dificuldade de extrair, né, corretamente as informações das questões e colocar as probabilidades correspondentes, né? Então, a segunda unidade eu diria que é uma unidade que é um pouco mais difícil, tá? Mas não é impossível. E a terceira unidade já é uma unidade intermediária, ela não é tão complicada quanto da segunda unidade, porque tem muita fórmula, né, já pronta, que é só aplicar a fórmula que você consegue resolver as questões. Tem a questão da interpretação do texto, claro, mas assim, os cálculos são mais simples, tá? Você falou em relação a aluno estar na sala? Isso, a evasão, no caso. Porque geralmente o que acontece é que os alunos vão desistindo. Assim, tive uma nota baixa ali na segunda unidade, eu já não vou querer ir para a terceira, já começa a faltar mais aula. Assim, você percebe que isso acontece na sua aula, ou se, tem aquela... É padrão, assim, a quantidade de gente que vai chegar no final é uma quantidade considerável. Olha, eu particularmente vejo que na minha disciplina, eu acho que nas turmas que eu lecionei, né, eu creio que a taxa de evasão não seja muito alta, tá? Eu acho que assim, a maioria, né, dos alunos, eles vão até o final da disciplina. Acho que só um ou outro não consegue, acaba sendo reprovado, né? Então eu acho que em relação a essa taxa de evasão, ela é baixa. Eu considero baixa em relação às outras disciplinas, tá? E como é que você recomenda assim, que o aluno lide com as dificuldades? Assim, você vem aqui procurar, vai para a monitoria, como é que é essa recomendação quando o aluno está ali meio das pernas com nota baixa, para não ocorrer a reprovação?
Olha, a minha recomendação, né, primeiro seria trabalhar o próprio eu, digamos assim. É você tentar se organizar, né? Porque é uma disciplina que não é uma disciplina assim, que eu diria que é difícil, mas exige uma certa dedicação, né? De fazer os exercícios, de fazer os cálculos, de sempre estar lá treinando e tudo mais. Então, é uma disciplina, talvez isso aconteça, né, em qualquer disciplina, então acho que uma das coisas que recomendaria para o aluno é tentar se organizar, né, para dedicar esse tempinho, digamos assim, para estudar a disciplina, tá? Claro, vai ter, né, às vezes algum tópico que você, mesmo estudando e tudo mais, tenha dificuldade. Eu como professor também estou à disposição, né, em diferentes horários, por exemplo, para a gente poder conversar e poder também esclarecer as dúvidas fora, né, da sala de aula, tá? Mas acho que seria isso. Primeiro trabalhar o você mesmo, né, o eu ali, para tentar se organizar, né? E aí sim, depois tentar procurar, né, essa ajuda, acho que do professor, às vezes, assim, a ajuda dos colegas também, acho que é bastante válido, tá? Mas mesmo assim, não tendo sucesso com isso, acho que eu, como professor, estou disponível, sim, para poder auxiliar. E agora, para finalizar, a dica de ouro que eu daria pra gente que ainda não pagou a disciplina, para quem vai pagar, ou até para quem já pagou e teve um sucesso, né? De como aproveitar a disciplina, de como ir bem na disciplina. Aí você falou que ia ter tempo de estudar, é muito importante. Mas assim, qual a dica que você daria no geral para entrar na disciplina, assim, cursar a probabilidade de uma maneira excelente, com boas notas e ter sucesso, êxito no final da disciplina? Uma dica de ouro? Pode ser mais de uma, mas quanto mais melhor, a gente já aproveita. Olha, eu acho que assim, uma coisa que eu falo, não só nessa, mas em algumas outras disciplinas, é uma dica que vale para qualquer disciplina. O negócio é aproveitar o tempo. Eu dou uma outra disciplina, por exemplo, né, de seminários, e dou algumas outras disciplinas de aprendizagem de máquina e tudo mais, tá? Todo o tempo que você dedica, né, estar aqui no EMD para poder estar numa sala de aula e tudo mais, é um tempo, né, que é investido em alguma coisa, tá? O interessante, né, é que vocês consigam aproveitar esse tempo para aquilo que vocês almejaram, né, nesse momento. Se eu estou aqui para poder assistir a disciplina, né, de probabilidade, vamos focar, né, para poder aprender alguma coisa aí a respeito de probabilidade e não fazer outra coisa, não olhar o celular, não ser distraído, né, com outras coisas e tudo mais, tá? Essa é uma dica. A outra dica é, para qualquer coisa que vocês forem se dedicar, se focar, seja numa aula, seja numa palestra, seja num seminário, tentem elaborar uma questão, uma pergunta, né, sobre aquilo que está sendo falado. Você está assistindo uma aula, tenta levantar a mãozinha lá e fazer uma questão, né, uma pergunta. Isso é bom para os dois lados. Quando o aluno faz pergunta, é um sinal de que você, né, está prestando atenção, está focado, né, naquilo que está sendo falado,
e você gerou algum conhecimento, algum senso crítico, né, a respeito do tópico, e você quer fazer algum questionamento, alguma pergunta a respeito. Para o professor é uma coisa boa também, porque isso traz um feedback, né, para ele, onde o professor consegue perceber que aquilo que ele está falando, aquele conhecimento que ele quer transmitir, está sendo transmitido de alguma forma, tá? Então tentar elaborar essa pergunta, né, durante esses momentos em sala de aula é bastante interessante para vocês, alunos. Isso mostra o quão focado ou quão interessado também, né, vocês estão aí no momento, tá? Então, acho que é uma dica, assim, não só para a disciplina de probabilidade, mas nas disciplinas como um todo, tá? Então, acho que essa seria uma dica que queria transmitir aí para todos que estão escutando. Muito obrigado, professor. A gente agradece o seu tempo e a sua disponibilidade. Por nada, eu que agradeço e espero que tenha dado certo aí. Não, deu certo já.